Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou a Naomi e estamos aqui começando o episódio 1 de uma série de 2 episódios do nosso podcast Filosofia. O nosso tema é bem interessante, né? Sim, hoje a gente vai descobrir como foi a vida política de um grande filósofo do século XX. E bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Marielle. Com certeza. Esse filósofo é ninguém menos que Jean-Paul Sartre, uma figura muito ativa no século XX. Eu sou a Bárbara e sejam bem-vindos a esse podcast. Contextualizando, Jean-Paul Sartre viveu durante os acontecimentos principais do século XX, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, Revolução Cubana. Ficou conhecido como um dos mais famosos filósofos do século XX e principal representante do existencialismo. Nasceu em Paris em 21 de junho de 1905. Logo, em 1906, o pai de Sartre morreu, deixando sua esposa viúva e seu filho órfão de pai muito cedo. Após a morte do marido, Anne Maria Schweitzer mudou-se para a cidade de Meudon para viver com seu pai, Charles Schweitzer. Essa parte ela é bem interessante, porque o avô de Sartre, que era de uma família burguesa, ele tinha uma grande biblioteca em sua casa, o que auxiliou na rigorosa educação voltada para a leitura dos clássicos e da aprendizagem de idiomas. Futuramente, o Gustave Flaubert, um dos escritores lidos por Sartre em sua formação, influenciou a produção filosófica do filósofo. Sartre desenvolveu uma personalidade criativa, afirmando ele mesmo o vínculo de sua criatividade com o contato com a cultura erudita e a literatura clássica, bem como por conta da ausência de seu pai, que poderia ser uma presença castradora e repressora. Desde criança, ele já começou a escrever filosoficamente sobre a liberdade, a consciência, o absurdo, a contingência, entre outros temas. Assim, o Sartre cresceu em meio a pensamentos relacionados ao indivíduo e qual era seu funcionamento interno. Por exemplo, o que faz o indivíduo ser o que ele é, o que o transforma. Continuando os estudos básicos, Sartre entrou em 1921 para o tradicional Lycée Louis Lagan, em Paris, onde conheceu a fenomenologia de Henri Bergson, grande filósofo francês que apresentou a ele a fenomenologia, enraizada em Edmond Husserl e Soren Kierkegaard. Sartre estudou na Escola Normal Superior, onde conheceu a escritora Simone de Beauvoir, em 1924, que, além de uma influência intelectual, viria a ser sua companheira por toda a vida. Concluiu seu curso de filosofia no ano de 1928, entrou para o serviço militar e serviu às Forças Armadas até o ano de 1931. Lecionou filosofia em várias escolas secundárias de 1931 a 1945. No ano de 1933, Sartre partiu para Berlim, onde aprimorou sua formação buscando estudar a filosofia fenomenológica de Edmund Husserl, nas teorias existencialistas de Martin Heidegger e Karl Jaspers, e nas obras de Soren Kierkegaard. Além dos estudos sobre a filosofia de Nietzsche, nesse período também foi escrito o romance A Náusea, o qual Sartre traz como tema a contingência, que seria publicado pela primeira vez em 1938. Entretanto, o filósofo foi recrutado em 1939 pelo exército francês para servir na Segunda Guerra Mundial como meteorologista e acabou prisioneiro dos alemães entre 1940 e 1941. Só depois de liberto, voltou a lecionar na França e se integrou à resistência francesa de oposição ao nazismo, fundando o movimento Socialismo e Liberdade, de tendência socialista, pacifista e antifascista. Nessa mesma época, por conta do Sartre, o existencialismo havia se tornado o assunto mais comentado na sociedade, e com isso, essa teoria se associou a vários movimentos, como o movimento de direitos humanos. Consequentemente, a mídia começou a publicar em jornais. Sartre fez entrevistas na rádio e até apareceu na TV. Vale ressaltar, portanto, que ele foi um dos primeiros filósofos que ousou usufruir da mídia para propagar a filosofia e adentrar profundamente no cotidiano das pessoas. E no ano de 1943, Sartre concluiu a escrita de sua obra filosófica mais complexa, completa e influente, O Ser e o Nada, em que ele procurou entender o princípio da existência humana com a visão fenomenológica. E é nesta obra que tem os principais conceitos trazidos pela filosofia de Sartre. Em 1945, ele criou com outros intelectuais a revista Le Temps Moderne,
Em 1956, rompeu com o modelo socialista russo após a intervenção das tropas soviéticas na Hungria. Entre as décadas de 1950 e 1960, a mistura entre as teorias existencialista e o engajamento político de cunho marxista somente se intensificou nas vidas de Sartre e Simone de Beauvoir, que era sua companheira. A filosofia inevitável de nosso tempo, dizia Sartre sobre o marxismo. Ambos colocaram-se de maneira mais ativa na militância dos movimentos sociais, lutando contra a desigualdade social. O casal fez uma série de viagens nos anos de 1960 e 1961 para conhecer os países não desenvolvidos que sofriam no cenário político mundial da época, visitando Cuba e o Brasil. A estadia do casal durou cerca de 2 meses e contou com uma intensa agenda organizada pela escritora Zélia Gattai e seu marido, o escritor Jorge Amado. Sartre proferiu, na ocasião, algumas palestras no Brasil. Uma delas, proferida na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje vinculada à Unesp, na cidade de Araraquara, contou com uma plateia composta por diversos intelectuais brasileiros, como o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, o sociólogo e ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e a antropóloga brasileira Ruth Cardoso, que na época eram estudantes da USP. No ano de 1964, ocorrem 2 grandes eventos na vida de Sartre. O filósofo publica o seu penúltimo livro, As Palavras, muito bem recebido pela crítica e foi laureado com o Prêmio Nobel da Literatura. Posteriormente, posicionou-se publicamente em defesa da libertação da Argélia, da Revolução Cultural da China e de um movimento político estudantil que eclodiu nas ruas de Paris contra a política repressiva do então presidente francês Charles de Gaulle, e da cultura conservadora em geral, em 1968. Em 1971, escreveu seu último livro, uma análise crítica sobre a obra do escritor Gustave Flaubert. Ele faleceu em Paris em 1980, um grande acontecimento para o mundo e que contou com mais de 50 mil pessoas em seu funeral. Nossa, ele é realmente uma grande figura do século XX. Mas só retomando aqui, para a gente começar a entender as teorias dele, o existencialismo ele foi um grande movimento filosófico que contou com a participação de muitos pensadores. E essa reflexão ela tem como objeto central a existência humana. Sendo assim, ela pretende descrever o homem como um ser concreto. Sartre ele foi um dos grandes pensadores que influenciou esse movimento. Quando falamos do existencialismo de Sartre, devemos destacar o fato de que o existencialismo de Sartre é ateu, porém isso não quer dizer que a filosofia de Sartre é ateísta, pois em nenhum momento o autor oferece argumentos sobre a não existência de Deus, já que para Sartre a existência ou não de Deus não é um problema filosófico. O homem é o ser cuja existência precede a essência. Segundo Sartre, a existência do homem não é determinada. Isso pode ficar mais claro através de um exemplo. Quando um confeiteiro vai decorar algum bolo, ele já tem uma ideia de qual vai ser o resultado final, já que o processo de decoração vai depender justamente dessa ideia inicial. Logo, sua essência surge antes mesmo de sua existência. Para Sartre, essa mesma ideia não ocorre com o homem. Isso significa que o homem existe no mundo primeiro e ao longo da sua vida se define por meio de suas ações. Logo, aquilo que chamamos liberdade não pode se diferenciar do ser da realidade humana. O homem não é primeiro para ser livre depois. Não há diferença entre o ser do homem e seu ser livre. Sartre, 1998, página 68. Sendo assim, de acordo com o existencialismo de Sartre, não é justo dizer sou assim porque é da minha natureza, ou ele é assim porque Deus quer, e até mesmo usar os signos e horóscopo para justificar a sua essência. Além da questão citada anteriormente, o conceito de liberdade é de extrema importância para Sartre. Liberdade é aquilo que permite o homem construir a si mesmo, e nas ideias de Sartre traz também a responsabilidade do homem.
Com isso, pode-se concluir que, com Deus existindo ou não, o homem é livre. O homem é livre e age, e deve se responsabilizar por sua ação. E caso ele justifique suas ações através de um temor de Deus, tentando fugir de sua liberdade, ele está escolhendo não ser livre. E para fazer essa escolha, ele precisa ter essa liberdade primeiramente. Isso por si só mostra que é impossível o homem escapar de sua liberdade. Ou seja, o homem tem responsabilidade por aquilo que ele faz. Logo, também é responsável por aquilo que ele é. Abre aspas. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Fecha aspas. Em O Existencialismo é Humanismo, 1978, página 9. A liberdade no pensamento sartriano é entendida através de um rigor moral absoluto, que vem a partir das decisões que tomamos sozinhos e da inexistência de critérios exteriores nos quais possamos nos apoiar. Mas se o homem é livre, por que ele tentaria fugir da liberdade? Essa pergunta pode ser respondida com a seguinte citação de Sartre. Abre aspas. É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade. Ou, se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser. É na angústia que a liberdade está em seu ser, colocando-se a si mesmo em questão. Fecha aspas. Sartre, 1998, página 72. A causa da angústia do homem é o poder da escolha, ou seja, a liberdade, pois por causa dessa liberdade o homem é responsável pela sua existência. Com isso, a própria existência se torna a origem da angústia do homem, já que não é possível fugir dela. O máximo que o homem pode fazer é mascará-la, para não enfrentar o fundamento de que sua existência não é uma essência. Alguns exemplos mais atuais que podem ser citados de acordo com o existencialismo de Sartre são: tive que cuidar dos filhos, por isso não pude fazer um curso universitário. Não me casei porque não encontrei o amor verdadeiro. Todos esses exemplos não servem como justificativa para Sartre, já que o homem é o único responsável pela sua existência. Bem, concluindo, eu concordo em partes com toda essa teoria existencialista, porque todos nós sabemos que vivemos em um sistema onde todas as relações já estão dadas. Verdade, né? A gente tem um materialismo histórico para escancarar isso. Mas, de qualquer forma, é muito interessante essa concepção do ser. Sim, muito interessante, mas essa relação do ser com o sistema é bem complexa também e acho que é um tema para uma outra conversa. Sim, o nosso episódio vai ficando por aqui hoje, mas saibam que o próximo tem a ver com essa conversa de hoje, viu? Exatamente. O pessoal vai entrar em um debate sério sobre um questionamento que vamos fazer hoje. Quem sou eu, jovem? A resposta você terá no episódio 2. Até mais e obrigada! Tchau, até, e obrigada a quem ficou até o final. Tchau, ouvintes. Até. Obrigada.